paz, Senhor, aos irmãos. No dia de hoje gostaria de pensar acerca de esperar em Deus. Muitas são as situações que nos roubam a paz, o descanso nesta vida. Mas vamos olhar para dois salmos, que eles formam uma unidade, que o refrão dele, por assim dizer, repete-se, que nós muito bem conhecemos, como vamos ver, e é um salmo que nos ajuda a entender, a perceber como nós podemos esperar em Deus, esperar na sua intervenção. Então vamos ler, começar por ler o versículo 1 a 5 do Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então vemos aqui nestes primeiros versos o anseio pela presença de Deus. E no verso 1, nós logo percebemos, verso 1 e 2 sobretudo, que o salmista ele apresenta-se como alguém sedento dessa presença. Ele usa aqui a figura da corça, a corça aflita, que procura então refrescar, não como o camelo, que, por exemplo, é uma figura então que no deserto mostra-nos a autossuficiência de estar muito tempo sem beber, não é? Aguenta bastante bem, mas a corça não. A corça, ela mostra-se débil, limitada e com a necessidade de matar a sua sede logo. E é assim que o salmista ele se apresenta. Ele apresenta-se sedento pela presença de Deus. E essa sede, de tal forma, é grande que se torna em dor. Dor pela dúvida daqueles que não creem, que o questionam no verso 3, que o perguntam: onde está o teu Deus afinal? Não é? E muitas das vezes nós ouvimos e pessoas podem fazer a mesma questão dentro da nossa ânsia, do nosso desejo de podermos estar juntos novamente. Ouvimos coisas como estas, que igualmente nos possam trazer essa dor, tal como o salmista. Mas ele lembra-se de alguma coisa. O verso 4, ele traz à memória uma lembrança reconfortante. Parece que então ele está privado do sítio do culto público, podíamos dizer, mas ele recorda com alegria quando ia à casa do Senhor cultuar juntos com os seus irmãos, poderíamos dizer. E já passámos certamente momentos fantásticos na casa de Deus. Agora estamos privados neste tempo que atravessamos, estamos privados de nos reunir, é verdade, mas que essas lembranças, as recordações que temos naquele culto, naquele dia, naquele domingo, enfim, elas nos possam dar conforto e ânimo, tal como deram ao salmista. Então podemos ver que de um lado as aflições, elas podem não ser evitadas, elas podem surgir, mas, por outro lado, elas também não são intoleráveis, ou seja, nós podemos passá-las, não é? Elas podem afetar-nos sim, mas a nossa fé pode permanecer firme. Daí surge o tal refrão que nós todos conhecemos, o verso 5, não é? em que ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Então ele como que olhando para si e diz: então, mas há razão para estar abatido? Há razão para estar assim tão desanimado? Então ele como que responde para si: olha, espera em Deus, espera em Deus. E mesmo durante essa situação, mesmo durante a situação mais difícil, o salmista diz: eu o louvarei. E certamente muitos irmãos durante este tempo, eles têm dito estas palavras, não é? Têm louvado o Senhor, têm aberto o seu coração, lembrando que Ele é o Deus da salvação, é o Deus que está sempre connosco, onde nós estamos. Em segundo lugar, versos 6 a 11,
dando-nos a segunda parte deste salmo. Vamos ler. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo o dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, aqui ele demonstra, ou ele espera em Deus. Ele não só demonstra a sede, a ânsia de ser saciado pela presença do próprio Deus, mas ele aqui continua a demonstrar a esperança, o esperar em Deus. E ele diz os versos 6, o início do verso 6 e o verso 7, demonstra-nos como um grande turbilhão, como estivesse dentro dele. Como que se alguém estivesse no mar, estivesse em água, dentro d'água, e começasse a ficar sem pé, começasse a lutar pela vida. Então estes versos demonstram-nos alguém que está em grande aflição, que estava extremamente perturbado no seu interior. Mas o verso 6, a segunda parte do verso 6, ele começa a lembrar-se daquilo que Deus fez, das ações vitoriosas que Deus deu ao seu povo desde no tempo passado. Ele vai se lembrando, ele vai recordando todas elas. Então, a lembrança daquilo que Deus fez mantém a sua firme confiança nele. O verso 8, destacando ainda o verso 8, gostaria de voltar a ler, que diz: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Então vemos aqui que o Deus que controla o mundo natural, e aqui a lembrança das águas, do turbilhão, conforme ele lembrou, o Deus que controla o mundo natural, ele curaria a angústia da sua alma. Ele sabia que Deus, então, que esta expressão de manhã, à noite, enfim, em todo momento, ele podia ver a mão de Deus sobre ele. Então, todo este salmo leva-nos a uma confiança crescente, uma confiança que ela não vai sendo abalada pelas circunstâncias, embora parece que o sofrimento, a tempestade se vai intensificando. Mas então para muitos este tempo pode estar a ser um verdadeiro turbilhão, tanto para si mesmo, para si próprio, como para a sua família. Ora são dificuldades económicas que têm sentido, ora grande desânimo, enfim, por vezes até falta de esperança, mas que possamos olhar para aquilo que o salmista diz e lembrar, então, esperar em Deus com essa confiança firme. Então agora vamos avançar e olhar para a última parte deste conjunto, deste refrão, deste poema, melhor dizendo. Vamos para o Salmo 43, versículo 1 a 5. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas, porque me viste de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então vemos aqui a plena confiança em Deus. Se havia o anseio por Deus, se havia esperança, agora este salmo leva-nos a uma plena confiança que o salmista demonstra em Deus.
Então, a angústia e a dor que ele sentia levam a pensar na fidelidade e na intervenção do próprio Deus. É isso que ele roga, é isso que ele pede logo nesses versículos iniciais. E então, no verso 3 e 4, no meio das trevas, no meio então de todo esse turbilhar de sentimentos, Deus envia a sua luz e a sua verdade, como diz os versos 3 e 4. E quer se passe por dificuldade ou não, pode-se desfrutar da presença de Deus. Aqui não sabemos exatamente se literalmente ele desejava ou ele estava a caminho da casa de Deus. O que é certo é que ele lembra-se que ele podia desfrutar da presença de Deus em qualquer lugar. Não é? E a verdade, nós podemos sentir, podemos desfrutar dessa presença de Deus, mas conforme ele nos lembra aqui, ele pede que a luz de Deus, não é? Que a sua verdade o dirija para a sua casa, onde a sabedoria, onde ele saberia, melhor, que seria renovado e cheio de alegria. Então devemos guardar com grande expectativa a possibilidade de estarmos juntos em comunhão novamente, cultuando o nosso Deus com grande alegria. Todos esperamos por isto. E pergunto, será que já estamos demasiado confortáveis para que, quando isso acontecer, nós possamos dizer: não estou assim, se calhar não é preciso assim tanto isso, se calhar a comunhão não será algo muito necessário. Bem, o salmista não tinha essa opinião, o salmista não tinha essa ideia. Ele estava desejoso de poder cultuar, poder louvar com alegria o seu Deus, então, no seu templo. E que realmente esta possa ser a nossa confiança, a nossa atitude. Concluindo, muitas das vezes precisamos de ter momentos de introspeção, de parar, de perguntar a nós mesmos o motivo de tal tristeza ou de tal inquietação, como fez o salmista. Possamos seguir o seu exemplo, que transforma os seus anseios em fé resoluta e esperança no próprio Deus. Tal como o último refrão, e que ele foi repetido 3 vezes, conforme nós lemos, não é? Então ele envolve uma triunfante declaração de certeza e de fé, e eu termino relendo este refrão: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, que cada um de nós possa continuar a esperar em Deus, e certamente nós vamos ver o livramento, a ação do Senhor logo depressa. Então é isto todo o nosso desejo, é isso que esperamos. Continuamos então a desafiar os irmãos a que mantenham a vossa fé, o vosso ânimo, a vossa alegria também no Senhor, e continuemos a esperar nele. Deus abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, permanecendo em oração.